Salve Câncer! Salve cancerianos, cancerianas! Sejam todos e todas bem-vindas ao canal da Caravana Rita na Alma. Meu nome é Milena Reis, sou astróloga, oraculista, terapeuta de mulheres desse canal e tô toda semana aqui trazendo pílulas astrológicas, orientações espirituais para que você possa viver sempre uma vida com mais alma. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou estar trazendo agora mais leituras voltadas para o seu signo específico. Então, se você já é inscrito aqui, já bota o sininho se você ainda não tem, para você receber mais. E se você não é, saiba que você está chegando num momento maravilhoso, um momento onde o projeto dessa caravana, ele está se expandindo cada vez mais para você, por você que está assistindo, para que cada dia mais uma vida equilibrada, alinhada com a tua alma, possa ser vivida, e uma alma feliz, um corpo, uma matéria satisfeita, realizada, sem tantos aqueles sentimentos de falta, de insuficiência, tá certo? Então seja bem-vindo mais uma vez e iniciaremos aqui com as suas previsões para o próximo ciclo. Lembrando que o Sol, né, você falar que você tem o Sol em Câncer, e isso é muito genérico, né? Então, se você quer uma leitura muito mais aprofundada para entender todas as questões que se permeiam por volta do seu mapa astrológico, meu contato está na descrição. Por que eu falo isso? Eu tô botando aqui o Sol em Câncer para você se identificar, isso é óbvio, e para que a leitura ela seja direcionada a quem precisa, sabe? Para você e para quem tem Câncer forte no mapa. Mas entenda que temos 10 planetas, 12 casas astrológicas, 12 signos, e é muito genérico a gente se identificar somente com o Sol. Mas aqui a gente faz porque é para esse vídeo chegar até você. Mas entenda que se você tem outro signo forte no seu mapa e que você sinta mais a energia dele, busque aqui, tá? A leitura para esse signo, que ele também, muito provavelmente, ele vai falar com você. Às vezes até mais do que isso. Vai que. Mas como eu disse, se você não souber nada sobre isso, tem a leitura astrológica para que você possa se nutrir dessa medicina também. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Como é que vai funcionar a leitura? Eu vou tirar uma mensagem geral para o teu ano de 26 e depois a energia do seu campo financeiro, emocional, né, amoroso e espiritual, tá? Acredita aí que são as três bases aí do que a gente mais quer saber para esse novo ano. Então vamos lá? Vamos lá, Câncer. Perdoa. Qual é a energia para Câncer 2026, tarô? Tarô egípcio, o que temos para Câncer? Eita! O ressentimento. Carta de Saturno. Carta número 8. Temos um homem aqui apunhalando. Câncer, vamos ter que lidar com o passado, né? Eu fui que, não sei porquê, eu não tava tirando assim, mas enfim. Fundo do maço, fui querer tirar. Outra cartinha, quis olhar fundo do maço, a revelação. Ato de se rebelar. Carta regida também por Mercúrio. Família, temos questões aqui relacionadas à família. Eu sei que é genérico, né? Câncer fala sobre lar, casa, família. Mas tem um sentido porque Júpiter tá em Câncer. E vai ficar aí até a meado do ano. E assim, para você, o foco vai ser lidar com as tuas mágoas, os teus ressentimentos, com o seu passado, pelo menos até aí o meio do ano. Parece que você pode ter se rebelado contra irmãos, pessoas próximas, até amigos, locais, espaços que você
dedicava até mesmo como família. Dedicava, considerava como família. Não só família sanguínea, tá? Mas amigos, espaços onde para você era extremamente forte. E você se rebelou, né? Você deixou para trás. Você simplesmente tá aí numa situação onde você não consegue tirar da sua mente mágoas e ressentimentos dessas pessoas. E o que acontece é que aqui com a energia de Saturno, ele fala sobre, ainda mais com o 8, que é o número 8 que vem para você numerologicamente, é um 8 que expande, né? É algo que quanto mais se alimenta, e isso se retroalimenta, mais expande. Saturno lhe pede o corte desse ressentimento. Até porque Saturno nessa leitura, ele é o senhor do karma, né? Ele é Cronos. E Saturno, ele sempre vem nos ensinar uma lição através de duras penas. Até porque Saturno, onde a gente tem Saturno no mapa, é onde somos imperfeitos. Onde a gente não soube lidar em vidas passadas. E a gente tem que trazer uma carga um pouco mais pesada nesse assunto, nesse mérito, nesta vida, para que a gente aprenda, se torne maduro e alcance o maior nível aí de evolução que você puder dentro da área dessa vida. Saturno diz: quanto mais você ainda se ressente, se rebela e age de uma forma imatura com assuntos de cunho relacionais, e eu falo relacionais porque a família, além do consanguíneo, mas você vai passar por algumas restrições que têm a ver com casa, estabilidade e constituição de família. Se você quer ir para um outro lugar, se você quer avançar no relacionamento com alguém, se você quer construir o seu próprio espaço de lá, mas restringindo você vai ter isso. Às vezes você quer se mudar para uma casa maior, não consegue. Às vezes você quer criar família com alguém, não consegue. Às vezes isso fica sempre ali num lugar de vai, mas não vai. Fica travando. Por quê? Tá buscando algo que ainda não se resolveu com o primeiro seio que te deu isso. É basicamente você negar a raiz e querer o fruto da árvore. Tu quer o fruto, mas tu não quer negar a raiz. Não dá. Quer o fruto, mas quer negar as raízes que deu esse fruto. Não dá. Não tô dizendo aqui que você tem que ser best friends forever do seu seio familiar e de quem, enfim. A gente sabe que tem famílias narcisistas, pessoas extremamente, enfim, difíceis de lidar, a gente sabe disso. Mas o ressentimento, a atitude rebelde e o quanto que isso ainda alimenta seus pensamentos, ou melhor, o quanto que você ainda alimenta seus pensamentos com isso tá te gerando sentimentos de ressentimento, de mágoa e tá restringindo alguns crescimentos, algum amadurecimento na tua vida, nesse cunho de mais estrutura de casa lá e constituição de família. E você pode acabar com o tempo se sentindo extremamente solitário. Então, é uma das coisas que nesse 26 você vai ser convidado a se harmonizar. Você não precisa estar amando sua mãe, seu pai, sua família e todas as pessoas que te fizeram mal. Mas necessariamente você precisa perdoar dentro de você. Ah, Lena, eu já perdoei. Se tu caiu nesse vídeo e tu ainda tá ouvindo isso e isso coube pra você, de alguma forma você ainda tem coisa aí pra olhar. Ah, não tem. Ah, então tá bom, vai pro outro vídeo. Não é pra você. O que eu diria que é olhar para as suas emoções, fazer aí minimamente alguma terapia, algo que você goste, enfim. Se cuide e tente perdoar
dentro de si. Até porque filho de peixe, peixinho é. Se a família é assim, é porque alguém criou dessa forma. Se sua mãe, seu pai, seus irmãos são assim, alguém criou eles dessa forma. E se alguém criou eles dessa forma, porque outros criaram dessa forma. Ninguém nasce ruim por ser ruim. Ninguém nasce mal só porque é mal. Houve ali, por mais que você possa, eu sinto uma energia de afastamento com isso, mas assim, essa pessoa é o que ela é, isso não é justificativa, ela tem que sim ter consequências, ela precisa sim responder pelos erros dela, mas entenda que ela é o que ela é porque foi o que ela recebeu. E se você hoje teve a dádiva de ser uma pessoa diferente e não ter repetido os mesmos erros da sua família, é porque a espiritualidade te concedeu isso. O mínimo que você pode fazer é ter um pouquinho de condescendência com aqueles que não receberam essa dádiva, que infelizmente estão fadados a repetir erros e viver consequências e passarem mal por isso. Eles não tiveram o mesmo benefício, a mesma benesse que você. É o que você pode fazer para honrá-los. É viver muito bem com essa benesse. Tendo um pouco somente de empatia por aqueles que não tiveram e que hoje estão fadados a repetir esse ciclo nocivo familiar que você nasceu. Tá bom? Leitura de câncer nunca morre, sabia? Atender cancerianos é sempre uma tema atrás da outra. Vamos lá para sua parte financeira. Tarô, câncer. Financeiro para câncer, 26. Como as coisas são difíceis, né, gente? 3 de espadas. No coração. Eu sinto muita ansiedade nessa carta com o seu campo financeiro. Incertezas, a sua mente deixando o seu emocional totalmente assim. Porque as espadas representam a mente no tarô. E quando eles enfincam no coração, enfincam nas suas emoções, os seus pensamentos estão atrapalhando está atrapalhando a sua estabilidade emocional. Os pensamentos, tem uma chuva atrás, ou seja, suas preocupações, a nuvem, a chuva, as preocupações, o dia nublado. Você pode estar passando por dias nublados. E eles não se vão totalmente. Mas é claro, né? O sol também não fica brilhando o tempo todo. Então, assim, por que raios as nuvens também ficariam o tempo todo? A gente vê que sim, uma complicação na área financeira por conta dos sentimentos reprimidos, dos pensamentos excessivos e por alguma decepção, alguma dor. Não sei se estou falando com alguém que foi traído, foi traída. Aqui, para além de família, né, gente? De novo, amigos, relacionamentos, aquilo que você construía, o seu lar, seu porto seguro. Pode ter sido traída, isso atingiu sua vida financeira de alguma forma, traída no trabalho, não importa, mas enfim. Esse seu desregulamento emocional, mexendo com a sua vida financeira. O que ela pode fazer para curar isso? Eu não ia nem fazer isso, mas... Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros, ele fala muito de pessoas que constroem e que ganham a vida na disciplina, na constância. Dinheiro não vai chegar rápido para ontem, mas ele chega por conta da sua disciplina e por causa da sua constância. Aqui é um movimento lento, mas mediante como você tá, como você inicia o seu 26, ou como a energia que vai ficar para você pro seu 26, ou pro que você está vivendo agora, ou porque você vai viver muito em breve, faz o que você pode, tá? Sem pressa.
Porque eu tô vendo aqui muita ansiedade, pensamentos até mesmo autossabotadores. Aqui tá falando pra você, mesmo assim, você continuar. Sem pressa, mas continua. Por quê? Ai, hoje acordei mal, cansado, sem disposição, faz. Amanhã. Ai, amanhã eu acordei pior, faz. Faz 1% hoje que seja. Porque senão, realmente, em 26 eu posso sentir uma energia não tão agradável no teu campo de financeiro de instabilidade. E eu tô aqui pra falar a verdade, né, gente? A gente vai sair do vídeo agora, não quer nem ver. Mas é porque eu tô aqui pra falar a verdade. Se eu fosse querer crescer falando que todo mundo queria ouvir, já tava enorme aqui. Mas assim, esse ressentimento, essas dores, essas insatisfações, pensamentos excessivos, tá atrapalhando de você ter foco. Ou você começa a perdoar, se esvaziar, trocar as tuas águas. E eu digo isso, beba bastante água, vá à praia, trabalhe as emoções, para que você possa fazer o teu e ganhar um pouquinho todo dia, faça isso. Se você não puder fazer isso, saiba que realmente vai ser um ano de instabilidades, altos e baixos financeiros. Aqui realmente se pede que você tenha constância, que mesmo mediante suas preocupações, você se mantenha firme e constante. Chora 5 minutinhos, volta a trabalhar mais 1 hora. Depois chora mais um pouquinho, xinga quem tem que xingar, manda quem tem que mandar, volta, respira e volta de novo. Não deixa de fazer. A constância de Saturno, do que ele quer, que vai te ajudar, tá bom? Até porque tudo isso também tá atrapalhando esse teu ventre. Mas que você não seja mulher, você possa ser um homem, mas todo canceriano possui um ventre nutridor e que é criativo para ideias. E se você tá cheio de mágoa e ressentimento, você não consegue saber para onde ir. Por isso que isso é necessário ser cortado. E será. Uns mais rápido, outros mais lentos, mas será. Vida amorosa. Vida amorosa para Câncer 26. Caramba! A Torre. Não é um ano muito tranquilo, né, Câncer? A Torre. Gente, a Torre é um arcano de número 16, é um arcano maior. E ele vai falar de situações que estão para além de você. Então, para além da sua vida, tá linkada a um nível mais destino, coisas que tem que acontecer. Algo que você já tinha dado como certo, estruturado, algo que você falou assim, cara, isso que vai ter que ser. É assim que será, minha vida vai ser só assim, só com essa pessoa. Você pode ter um imprevisto, algo pode se romper. Por quê? Ou ficou parado demais, sólido demais e precisa de um movimento diferente, ou porque, pela representação clássica dessa carta, você construiu uma torre através de areia. Primeira tempestade leva longe. E esse raio que é enviado para quebrar a sua torre é o raio de Zeus, é o raio de Júpiter, raio da espiritualidade. Não era mais tempo de construir isso com essa pessoa. A construção já deu o que tinha que dar, já te ensinou, já te deu casa. A casa que você precisava, o lar, o conforto, o amor que você precisava, você já recebeu. Só que, por alguma razão, não é mais para você ter o lar e esse colo. Não é. Você precisa sair para construir em outro lugar. Então, tem alguns imprevistos, mudanças repentinas, disruptivas dentro do seu campo emocional. O seu emocional muito turbulento por conta dos imprevistos e isso se refletindo nas suas relações.
O que eu peço aqui, não deixe, se você tem uma relação estruturada, não é o seu caso, você ama a sua pessoa e tá tudo certo. Para o seu caso, eu digo o seguinte: se você não controlar o seu emocional e esses sentimentos, as coisas vão decair. Você não vai estar pronto o suficiente para nutrir essa relação, para ser casa nessa relação e o seu relacionamento vai acabar. Se você não tem ninguém, eu diria que você precisa romper com essas crenças e com essa torre de proteção que você se envolveu por conta de todas as dores que você passou anteriormente. Sai dessa torre, pula dessa torre, porque o relacionamento ele só se dá através da vulnerabilidade, só se relaciona quem é vulnerável. Só se relaciona quem está apto, aberto a se machucar. Só entra no mar quem está apto a se molhar. Não dá para entrar no mar sem se molhar. Então, Câncer, aqui você vai ser atingido emocionalmente, isso vai se refletir nas suas relações por imprevistos. E como que você vai lidar com esses imprevistos que vai dar norte, futuro, destino para os seus relacionamentos, sejam com alguém, seja sozinho, para conhecer alguém. Tá? Então, assim, pense sobre isso. Suas emoções precisam ser cuidadas. Ressentimentos, dores precisam ser exauridas, escoadas, para que possa dar espaço para novas águas, novos padrões de comportamento, de sentimento nas tuas relações. E assim você esteja apta a construir uma relação, uma família e maduro para co-criar a estabilidade, a casa, a moradia, a firmeza, a estabilidade que você deseja. Vida espiritual. Não tem, né? Brincando. Rei de espadas. É um rei extremamente estratégico, né? É um rei extremamente mental. E às vezes tem que ver pra crer, né? Dona da razão. É, Câncer, que ano complexo, né? Que ano difícil. E eu não tô falando isso pra desestimular vocês, não. Eu tô falando isso pra vocês entenderem o grau da situação, porque talvez possa deixar... Ai, vamos deixar pra depois. E aí, esse depois tá essa bola de neve. Câncer, a sua espiritualidade, seu campo espiritual, ele vem pedindo que você fortaleça a sua mente. Eu vejo um fortalecimento mental aqui para que as coisas não lhe abalem. Só que talvez o seu fortalecimento de talvez não querer deixar ninguém entrar possa atrapalhar um pouco a sua intuição. Perdão, gente. Possa atrapalhar a sua intuição. Sua intuição, ela pode estar sendo embarreirada pela sua mente e o seu senso de do que é importante, do que não é. Sabe? Acima dele tem um mosaico de uma borboleta que fala dessa capacidade de transformação. Então a espiritualidade, ela quer que você veja para além da sua arma, para além da sua proteção, para a sua transformação. E toda vez que a gente se transforma, a gente precisa, que a gente morre, né? A gente fica indefeso. Câncer, eu acho que você está tentando se proteger tanto da vida, das coisas, enfim, e de tudo que te doeu, que você não está aberto nem para receber as suas intuições e seu contato espiritual. Então a sua espiritualidade vai meio que... É tipo assim, você não vai abrir a porta da tua masmorra, a gente vai estourar ela inteira. Você vai ter muito dedo, muita mão da espiritualidade esse ano para que você finalmente resolva as tuas pendências. Vai ficar mais leve para você do meio do ano para frente.
Mas até ali, em junho, julho, você ainda vai estar lidando com estas pendências, coisas que você nem sabe que está aí no teu inconsciente. Você vai ser obrigado a se transformar, a sair desse lugar pesado de muita dor, de desestruturas e ressentimentos, dessa posição rebelde mesmo com a vida, para se tornar mais maduro, consciente e empático. Eu sei que você tem muita empatia, mas você guarda muita coisa para você. Você pode ser uma ótima pessoa para os outros, mas quando você vai começar a ser uma boa pessoa para você e parar de comer emoções, e você pode estar pessoas aqui um pouco acima do peso, porque tá, sabe? Ou pessoas com muito pouco peso, porque aí não come também nada. Não quer se nutrir. Somatizações. O corpo fala. E tá na hora de você ouvir seu corpo, tá bom, Câncer? Para que o seu ano tenha uma boa qualidade. Para que você construa, para que você tenha a sua independência financeira e para que você receba as orientações do seu espiritual, seja qual for, seja qual o seu sagrado for. Tá bom? Câncer, feche seu jogo, não feche sua vida. Se você ouviu essa leitura com carinho, entendeu o motivo dela e que nem tudo que a gente ouve é para nos agradar, porque se fosse só para nos agradar, seria somente uma vida vivida pelo ego. Já curte aqui, né, esse vídeo como forma de gratidão. Se inscreve se não é inscrito. Se você tá com alguma situação até um pouco mais além, que é mais difícil e você precisa de orientação, você precisa de um guiamento, tô aqui disponível, tá? Aqui na descrição tem o meu link. Já me segue também lá na rede vizinha, Ritana Alma, para que você também possa, né, receber, assim, as mensagens que vira e mexe eu jogo coisas lá que eu acredito que vai ser bastante nutritivo para você, tá certo? Se uma leitura específica for melhor e que eu sinto que se você está passando realmente por tudo, porque é uma leitura coletiva, né? Mas se você realmente está passando por tudo isso e ainda mais, talvez seja interessante você olhar para você e se dar prioridade e realmente investir no seu autoconhecimento, nessa limpeza dessas emoções. Também tô aqui para te ajudar nisso, certo? Então feche o seu jogo, não feche sua vida. Gratidão. Até a próxima. Tchau.